Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Aos Hebreus, capítulo 12, verso 14. Ministério Pão Vivo. A gente chega para mais um tempinho de aprendizado, de lições do livro de Deus, aprendendo sobre a justiça de Deus. A gente já descobriu, quando estudamos os versos 18 a 32 do capítulo 1 da carta aos Romanos, a gente descobriu a impiedade, a perversidade do homem. A gente viu também as reações de Deus. O Deus que esperava ser glorificado, o Deus que esperava a gratidão dos homens, viu os homens entrarem em especulações, coisas da cabeça, da mente, coisas filosóficas, ao invés da praticidade, da glorificação, da gratidão. O apóstolo vai descrevendo que Deus viu o homem transformar o Deus incorruptível, ou seja, fazer imagens do homem corruptível, como se fosse a semelhança do Deus incorruptível, do Deus santo, santo, santo. E o homem foi se pervertendo e fez até imagens de animais, de aves, de répteis, como se fosse uma representação do próprio Deus. Que lástima! Diante dessa catástrofe espiritual, aí a gente viu aquele resultado lamentável. Claro, lamentável, mas Deus, na sua soberania, teve que agir assim. A gente nota 4 vezes aparecem as expressões: Deus os entregou. Mas o que quer dizer tudo isto? Hoje, nós ficamos, isto é, aqueles que temem a Deus, aqueles que são chamados de cristãos, às vezes ficam horrorizados diante da iniquidade, diante da imoralidade do homem, de tudo aquilo de mal, de pecaminoso que existe na terra. Mas não deveríamos, ao lermos Romanos 1, 18 a 32, não deveríamos ficarmos assustados, pois o próprio Deus, vendo a atitude rebelde do homem, Deus os entregou às concupiscências, às paixões, à imundícia. E então há uma descrição nominal de pecados em que o homem se envolveu sentindo prazer em tudo isso.
embora seja difícil entendermos, mas por detrás de tudo está a punição de Deus. Deus, como que querendo disciplinar o homem, ele agiu da seguinte maneira: eu amo o homem, eu quero o bem de vocês, eu me dei a conhecer a vocês, mostrei os meus atributos, a minha grandeza, tanto no sentido pessoal, como na criação, na natureza. Tudo fiz para recuperá-los, mas vocês não querem. O que vocês querem é o pecado. O que vocês querem é a liberdade, é fazer a vontade da carne. Então, eu os entrego à concupiscência, às paixões, ao pecado, à libertinagem. E é isto que, infelizmente, só vai terminar quando Jesus voltar, quando ele instalar o seu reino. E nós temos que ter um espírito maleável, quebrantado, para olharmos para a palavra de Deus e ver que nada disso é surpresa, mas o apóstolo deu os detalhes e ele mostra que diante dessa calamidade toda, tinham aqueles que se arrogavam de guardadores da lei, tinham aqueles que teve e tem um certo orgulho espiritual. O apóstolo mostra, ele vai contra essa atitude daqueles que fazem parte do grupo de santos. E ele mostra que não adianta este espírito religioso, não adianta esses ataques, que na maioria são ataques farisaicos. O apóstolo mostra que mesmo estes que têm essas atitudes, todos eles, todos nós, fomos lançados embaixo, estamos embaixo, sujeitos à mesma punição. Não é o nosso capricho religioso, não são as nossas regras que foram criadas pelo próprio homem que vai nos fazer mais santos do que os demais. Mas ele deixa evidente, quando ele usa a expressão que todo homem se tornou culpado diante de Deus. Todos os homens estão embaixo do mesmo julgamento, do mesmo juízo. Aí é então que ele mostra que veio, manifestou-se a justiça de Deus, pois a lei que aqueles tão religiosos se agarraram, essa mesma lei que seria para o bem, acabou sendo
como que uma agente do pecado, pois a lei, mostra o apóstolo, ela veio mostrar, revelar o pecado. Ele disse, pois o homem não saberia o que é a cobiça, que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. E assim, ele prossegue mostrando e ele procura nos fazer sentir que somente a justiça de Deus, a graça de Deus, ele mostra que esta graça, esta justiça que foi manifestada, ela foi anunciada pela própria lei, foi anunciada pelos profetas. Justiça de Deus, que é Jesus Cristo, a revelação das revelações. E ele diz que só se vai absorver esta justiça aqueles que realmente crerem nela, crerem em Jesus. E ele mostra, não há distinção, isto é, não há separação entre aqueles mais perversos e aqueles que procuram caprichosamente guardar a lei. Ele disse, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos, separados da glória de Deus. Ainda bem que Deus interveio. O apóstolo diz, sendo justificados, embora todos pecamos, embora toda a raça caiu, toda a raça adâmica ficou sob maldição, pois todos pecaram em Adão. Aí o grande remédio, a solução, sendo justificados gratuitamente pela redenção que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Finalizando, deixemos a nossa religiosidade, a nossa confiança própria e vamos depender totalmente da graça e da misericórdia do Senhor Deus. Amém e amém.